Hoje o vídeo do canal vai ser um pouquinho diferente, não vai ser sobre finanças, mas vai ser um vídeo para você me conhecer um pouco, conhecer a Didi e saber como eu vim parar aqui em Londres, como aconteceu essa mudança na minha vida. Bom, eu vou resumir a primeira parte, que foi como eu saí do Brasil. Lá em 2016, depois de eu ter me formado na faculdade, eu pensei que após a minha formatura, tudo ia mudar na minha vida. Mas na verdade, eu me formei na sexta, na segunda tava tudo igual. E eu sempre tive uma vontade muito grande de estudar inglês. E foi através de uma viagem que eu fiz no Peru de férias naquele ano, que eu tomei a decisão de que eu queria viver aquela experiência de viajar, de conectar com pessoas de outros países, falar outra língua, porque eu não falava nada de inglês, eu sempre tive aquele anseio de saber como que era a vida fora do Brasil. Foi então que nessa viagem eu decidi que em um ano eu iria realizar esse meu sonho. Então eu abandonei tudo lá no Brasil, minha carreira de educação física. Eu era gerente de uma das maiores academias de Florianópolis e resolvi largar tudo e fui embora. E pra onde? Qual foi minha primeira parada? Minha primeira parada foi em Dublin. Por que eu escolhi Dublin? Primeiro, porque hoje eu tenho a minha cidadania italiana, mas na época eu sabia que eu tinha direito, eu tinha que procurar os papéis ainda, mas eu queria ir de qualquer maneira o quanto antes. Então, na Irlanda é possível você ir como estudante de inglês e também trabalhar. Então, por isso que eu escolhi a Irlanda. E também por ser uma opção mais barata, né, para nós brasileiros. Então, depois de um ano, em maio de 2017, eu embarquei para a Irlanda. E aí, comecei a estudar inglês. E lá, o meu foco, como eu já tinha sido babá no Brasil, meu primeiro emprego da vida foi babá, eu já fui com foco de trabalhar de babá para conseguir melhorar o meu inglês. De começo, eu trabalhei como cleaner, limpando, trabalhando em hotel. E depois de um tempo, né, de estar trabalhando assim, eu comecei a trabalhar numa casa de Irishes, né, que são os irlandeses. E nessa casa tinha uma bebezinha bem pequenininha. E eu comecei a limpar a casa deles e trocava bastante ideia, a gente conversava bastante. Eu disse que eu queria muito o emprego de babá, mas nem me toquei, né, pela questão que eles tinham uma menina, né, uma recém-nascida. E eu acabei, como eu trabalhava 2 dias por semana nessa casa, eu achei um emprego também de babá, com indicação de uma amiga, que eu trabalhava 2 vezes na semana de babá e o restante eu fazia, né, o cleaning, né, eu limpava casas. E aí depois de um tempo, ela começou a me pedir os babysittings, né, pra cuidar dela à noite, quando eles iam sair. Depois de um tempinho, ela me ofereceu se eu tinha intenção de cuidar da menina. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com essa família, né, cuidando dessa menina. E foi o que eu fiz por muito tempo, né? O período todo que eu fiquei na Irlanda, eu trabalhei com essa família. Por que eu tô te falando dessa família? Porque foi por causa deles que eu acabei mudando para Londres. Como isso aconteceu? Eu estava trabalhando com eles já há um tempo e estava ainda com o meu visto de estudante. Eu já tinha avisado eles que eu estava fazendo a procura dos documentos, que eu iria para Itália fazer a aplicação para tirar a minha cidadania. Eu peguei em junho de 2018, fui para a Itália, fiquei um tempo lá, tirei a minha cidadania e quando eu voltei, os meus chefes da época me chamaram para ter uma conversa. E aí eles me fizeram uma proposta. Diana, nós estamos pensando, vamos mudar para Londres, porque eles precisavam, eles são médicos, né, são oftalmologistas e eles iam fazer uma especialização em Londres. E aí eles falaram, as escolas lá, os horários são um pouquinho complicados e a gente vai precisar de alguém para cuidar da Freya, né, da nossa filha. E aí a gente tá pensando que já que você tem cidadania italiana agora, se você gostaria de se mudar, né, com a gente. Aí eu, na hora, fiquei assim, meu Deus, porque eu já queria sair de Dublin, eu estava vendo outras cidades do Reino Unido, mas nunca pensei em Londres. Não sei porquê, nunca tive nem vontade de vir pra cá, nem pra conhecer. Então eu já tava um tempinho na Irlanda, Londres e Dublin é muito pertinho, muito barato pra vir, né, de lá pra cá. E eu nunca tive tanto interesse, eu tava olhando outras cidades que tivesse até praia, mas nada com Londres. E aí, eu na hora falei, bora, né? Não tô fazendo nada, por que não vou? É uma oportunidade de eu mudar, né, de Dublin com uma certa segurança, eu já vou ter um emprego. E aí assim aconteceu. Isso foi meados de novembro de 2018. E aí, em janeiro de 2019, eu mudei com eles pra cá. Então eu acabei escolhendo, eles pediram pra eu escolher se eu queria morar com eles ou não. E como eu não conhecia ninguém aqui, não tinha amigos, nada, eu vim sozinha com eles. Eles alugaram uma casa maior e eu acabei começando a morar com eles. E aí foi de fato o que aconteceu
para que eu pudesse, e foi o que aconteceu para que eu pudesse mudar para cá, para eu começar a minha vida aqui em Londres. Tem que contar uma curiosidade para vocês que eu não gostava de Londres no início. Eu acredito porque pelas circunstâncias da minha vida eu vim para cá sozinha, sem ter muitos amigos. E em Dublin eu tinha muitos amigos e morava com brasileiros. Então você acaba morando perto de pessoas que falam a sua língua, e quando eu mudei para Londres eu morava com eles, e aí não é o mesmo sentimento de casa. E também tem a questão, né, que você vai falar inglês. Eu falava inglês o tempo inteiro e aquilo tava me tirando da minha zona de conforto, então eu não gostava. Mas depois, com o tempo, foram passando, eu parei pra pensar, peraí, eu tô numa cidade incrível e eu não vou olhar o que essa cidade tem pra me oferecer. Foi aí que eu comecei a mudar o meu pensamento, como eu poderia melhorar e aproveitar mais essa cidade. Foi aí eu comecei a vir pra cá, morava com eles, foi uma experiência muito incrível. Eu não tenho nada que reclamar, além, né, de você não se sentir tão em casa, porque acaba que não sendo, né, você ficar dividindo casa assim com seus chefes, né? Mas foi uma experiência muito incrível. Cuidar dessa menina foi algo excepcional na minha vida, né? Nós somos muito próximos. Se você já me segue lá no Instagram, você deve ver que eu sempre falo dela, tô sempre em Dublin visitando, porque eles se tornaram a minha família. Eu acabei ensinando português pra menina, ela falava muito bem. Hoje já perdeu, porque hoje, nessa gravação desse vídeo, já faz um ano que eu saí, né, que eu resolvi sair desse trabalho pra me tornar, né, pra trabalhar como Didi aqui com o Instagram, com o meu foco, né, que é as finanças aqui no Reino Unido. Então, basicamente, foi o acontecido, né, na minha vida pra poder mudar pra Londres, algo que eu não esperava, mas aconteceu. E depois de um tempo, eu acabei me apaixonando e hoje, né, moro aqui e gosto bastante. Hoje você já soube um pouquinho, né, da minha vida, um pouquinho como eu vim parar aqui. E aí um dia eu vou voltar aqui para contar como que eu fiz essa minha transição de carreira, né, de ser nani, como que foi essas decisões. Só não vou falar agora porque nós vamos ficar com uns 30 minutos de vídeo e isso não é a intenção. Então eu faço um outro vídeo, fico te devendo um outro vídeo pra gente conversar sobre esse assunto, pra talvez você se inspirar e dar aquele pontapé inicial pra começar também uma carreira nova. Muito obrigada por ter me assistido e a gente se encontra por aí nos próximos vídeos. Até mais!